Olá, tudo bem? Eu sou Isabel Mídia, terapeuta holística, e hoje eu vou trazer um pouquinho para você sobre uma questão que as pessoas têm me comentado bastante, principalmente essa semana. Que essa semana tem sido muito pesada, muito difícil de lidar. Mas se a gente for analisar, 2024 tem sido pesado. A gente está aí dia 6 de abril e a gente já está sentindo muito cansaço, estresse, mesmo pessoas que já conseguiram tirar suas férias, ainda não conseguiram trazer aquele relaxamento necessário para lidar com as questões do dia a dia. E lembrando, né, gente, a gente acabou de passar por um eclipse da Lua e agora, dia 8, a gente vai passar para o eclipse solar e a gente está com Mercúrio retrógrado. Então, a gente está realmente num momento de conjunturas que trazem um peso que é para a gente ter que lidar com as nossas sombras. E sombras é tudo aquilo lá que está no nosso inconsciente, que está escondido dentro da gente, que a gente ainda não conseguiu olhar, trabalhar, acolher e curar. Então, se a gente for analisar 2024, o número em si, e somar, né, o 2 mais 2 mais 4, a gente tem aí o número 8. E o número 8, ele simboliza, sim, o infinito, ele vem trazer prosperidade, ele vem trazer essa abundância, mas também ele é um número kármico, tá? Então, ele nos traz dois lados, e tudo tem dois lados. Esse planeta Terra aqui, a gente sabe que ele é dual, né? O yin yang, positivo e negativo, a luz e a sombra, masculino e feminino. Então os números também teriam esses dois polos. É um ano para a gente lidar com as nossas questões kármicas. O que é isso, né? São as questões que a gente ainda não resolveu dentro da gente, que a gente traz de outras vidas, ou também que a gente traz da nossa ancestralidade. Então a gente tem que resolver os BOs, certo, pessoal? Enquanto a gente não resolver essas questões que nos atrapalham, que nos geram crenças que nos limitam, que fazem a gente acreditar que não somos boas o suficiente ou merecedoras, a gente não vai conseguir ir para frente. E aí não tem prosperidade que chegue na tua vida, porque tem alguma crença ali que tá te fechando, te prendendo à escassez, à tristeza, à não valorização, à baixa autoestima. Isso gera o quê? Procrastinação e faz com que tu não consiga realizar as tuas metas e aí alcançar o que tu busca. A vida não precisa ser super trabalhosa e difícil, mas ela sim dá trabalho, né? Não é fácil viver nesse planeta, mas ela não precisa ser tão doloroso. A gente sabe que nesse planeta a gente ainda aprende muito pela dor, e o aprendizado da humanidade, né, de todos nós, é a gente poder se transformar e aprender pelo amor. Certo? Então esse ano ele vem trabalhar isso, o quanto que eu tenho que trabalhar em mim mesma esse amor próprio, para eu não ficar mais nessas crenças que me prendem a coisas que me geram muito sofrimento, principalmente a autocrítica, né, gente? Porque se a gente for pensar, o nosso maior inimigo é nós mesmos. Quem é que tá aqui martelando de que tu não é boa o suficiente, de que tu não é capaz, que tu não vai conseguir um bom relacionamento, de que tu não vai conseguir pagar tuas contas, ter um trabalho em que tu vai ser feliz e bem remunerada? Quantas pessoas aí têm essas crenças? Porque vem aí da sociedade em que a gente é inserida, a gente cresce nessas crenças, e também vem essa questão familiar que já traz muito disso, certo? E também do que a gente traz aí de outras vidas. Então, é a gente entender que sim, 2024 vai ser e está sendo um ano pesado, ele é denso, ele traz aprendizados profundos. O que a gente precisa? Respirar fundo e se conectar com a tua espiritualidade, porque a fé é o diferencial, é a força que a gente precisa ter para poder lidar com todos esses desafios. A fé em si própria. E quando eu digo a fé em si própria, é tu te enxergar como realmente tu é, sendo verdadeira contigo e acreditar na tua capacidade. E aí isso independe da tua religião, da tua filosofia de vida.
A partir do momento que eu consigo acreditar em mim, eu conseguirei acreditar em algo externo, como Deus, o universo, os santos, os mentores e os guias. Porque se eu não confio em mim mesmo, como é que eu vou conseguir confiar em alguém? Difícil, né? Porque eu não consegui desenvolver essa fé. Então, esse é o principal. Claro que talvez a gente fique um pouco mais voltados para si, para poder se trabalhar, para daí poder olhar para fora. Mas como é um ano 8, a gente precisa sim também auxiliar os que nos buscam, mas primeiro a gente tem que cuidar da gente. E eu vejo muito isso aqui no escritório, pessoas de característica número 6 da numerologia, que é carregar o fardo de todo mundo, principalmente da família. Então, estão com muitas dores aqui nos ombros, no pescoço, porque carrega toda a responsabilidade familiar ou do trabalho das pessoas ao seu redor e não se cuidam. A gente já passou por um ano 6, esse aprendizado a gente já devia ter feito, mas tá tudo certo. Nem sempre a gente consegue fazer o aprendizado conforme o ano que a gente tá, mas a gente sempre tem a oportunidade de fazer esse aprendizado. Então, é olhar para si e realmente ser verdadeira contigo. Que fardos que tu tá carregando e o que tu precisa te libertar. A gente não precisa carregar fardo nenhum. A gente pode ter sim uma mochila aí um pouco mais pesada de questões que têm que ser resolvidas, mas a gente não precisa botar todas elas de uma vez só nas costas. A gente pode pegar uma por vez e aí deixa ela ali no chão, bem cuidadinha, bonitinha, e depois a gente pega ela. Então a gente vai resolvendo um BO por vez, porque senão não tem energia, não tem emocional que consiga lidar, certo, gente? Então é sim procurar práticas e ritualísticas diárias. Isso eu bato aqui todo santo dia aqui no consultório. A gente precisa fazer essa conexão espiritual contigo mesma, é fortalecer essa tua fé em ti com teus mentores. Então sim, pensar em criar um altar, mais simples que seja, gente, que faça sentido para ti, se fizer sentido ter um altar. Por exemplo, um copinho com água, uma vela de uma cor branca ou de uma cor que traga harmonia. Pode ser um amarelo, um azul, um rosa. Vamos evitar usar preto, marrom e vermelho, para quem não é acostumado a usar, porque são energias um pouco mais densas e pesadas, então melhor usar cores mais leves e claras nas velas. Uma plantinha, certo? E um incenso. Para quê? Para ter os 4 elementos. Certo? Não, eu não quero, só quero um copo d'água e um incenso. Beleza, gente, tem que fazer sentido no teu coração. Pode ser um cristal no lugar de uma pedra, certo? Pode ser imagem de um santo, de uma entidade que faz sentido para ti, certo? Tu pode também pegar elementos que tragam que façam a conexão com a tua espiritualidade. Isso é importante pra gente, não pro espiritual, pros seus mentores. Os teus mentores, eles querem estar aqui para te ajudar, eles vêm aqui para te ajudar, mas a gente tem que pedir ajuda. Lembrando, pessoal, se a gente não pede ajuda, eles não podem interferir, porque a gente tem livre-arbítrio. Então, ninguém pode interferir no nosso campo se a gente não permitir. Por isso que é tão importante fazer essa conexão. Agradeça pelo aquilo que faz sentido agradecer para ti. Não vai agradecer por coisas que te machucam, certo? Elas trazem sim um aprendizado, mas talvez tu não esteja nesse momento de enxergar isso, porque a dor tá muito grande, porque tu tá te machucando ainda, tá sendo machucada. Mas agradeça por ter energia para conseguir lidar com isso, ou pelos teus mentores estar aqui te auxiliando, e peça ajuda para eles diariamente. Então, falo muito disso aqui no consultório. Todo dia, fala com teus mentores antes de sair de casa, faz uma oração, chama Arcanjo Miguel, pede para Deus, para o universo, essa proteção. E eu gosto muito, gente, de andar com uma ervinha junto do meu corpo. Então eu tenho usado muito casca de cebola ou casca de alho, ou no sutiã, ou dentro da bolsa, ou também no bolso de uma calça, de uma saia. Para quê? Para eu já estar conectada nessa energia de proteção. Mas lembra, ativa a erva sempre, né? Ou seja, vai lá, pensar que tá, o meu rabinho é a erva.
ou esse elemento de proteção, que pode ser um cristal, no que tu acredita. Daqui a pouco tu põe aí no rabinho aqui, né, essa força e essa intenção, e tu pede aqui assim, que em nome da grande mãe, ou que em nome do universo, em nome de Deus, possa aí ativar as propriedades de proteção para que eu possa ficar protegida de toda energia negativa, de toda maldição, e possa ter essa proteção fortalecida para o dia de hoje, me conectando com os meus mentores, com a luz divina. Agradece e guarda onde faz sentido guardar junto de ti, certo? Então, todos esses elementos que a Mãe Natureza nos traz é para o nosso aprendizado, é para a nossa proteção e é para a gente viver em abundância. Porque se a gente olhar, a Mãe Natureza, ela é abundante. Olha a quantidade de plantas, de animais, de reinos que existem nesse planeta. Então, a gente, como humanidade, a gente está desconectada da nossa essência, porque a gente vive em escassez. Porque lutar, brigar, como está acontecendo, as guerras aí que acontecem, essas guerras civis que acontecem tanto no Brasil quanto está acontecendo em outros países, que acontecem nas famílias, essa visão capitalista em que a gente está inserida, de que eu tenho que ganhar mais que o outro, que eu tenho que dar um jeitinho para tirar do outro. A gente não tem que tirar nada de ninguém. A gente tem que viver na nossa abundância do que é nosso. Certo? Então, é poder compreender de que para eu ser abundante, quem está do meu lado e quem eu não conheço também precisa ser abundante, porque é o direito do outro como é meu direito. Certo, gente? Então, compreendam que 2024 é sim um ano kármico. Então, a gente tem que sim resolver essas pendências. Procurem por terapias que te auxiliem a lidar com isso. A gente não precisa sofrer sozinha. A gente pode sim pedir e devemos pedir ajudas, seja para a espiritualidade, seja aqui também para os humanos que têm sim uma formação para te dar suporte. Pode ser o colo de um parente, de um amigo, mas também um terapeuta, um psiquiatra, um psicólogo que possa te dar esse suporte. E aqui eu faço convite, gente, com o meu trabalho das consultas terapêuticas, que eu alinho essa conexão espiritual com os teus mentores, com as ervas, com a numerologia e o tarô, para assim te auxiliar a lidar com esses desafios, enxergar quais são os principais que tu precisa trabalhar esse ano e a gente juntas construir essas ferramentas para tu encontrar o teu caminho interior de cura, porque lembrando, ninguém cura ninguém, a gente cura a si próprio, mas como terapeuta eu posso sim te auxiliar a encontrar o teu caminho de cura interior. Um abençoado abril para todos nós, com muita força e cuidado, gente, a gente está em ano de carta do tarô, a força e a justiça, então tudo assim, muita flor da pele, muita responsabilidade nas tuas escolhas e respira fundo, 3, 7, 15 vezes antes de entrar numa briga. E se for entrar na briga, te mantém naquilo que faz sentido pra ti e sempre pensa, vale a pena continuar nessa briga? Se sim, seja firme naquilo que tu acredita, se não, cai fora. Tudo de bom. Beijinhos.